Então, neste momento, mais uma vez, a gente inicia a oficina com obter sucesso no TCC, a apresentação, gravação e edição de vídeo, com a ministrante Febrânia Fernandes, estudante de biblioteconomia aqui da UFPB, nossa estagiária da Biblioteca Central e também membro do projeto de extensão Descomplica TCC, parceiro nosso nesta ação. Ao longo do mês de agosto, nós estamos realizando uma série de atividades, nossos corriqueiros treinamentos que vocês podem estar encontrando para inscrição lá no perfil do Instagram da Biblioteca Central da UFPB, o @bibliocentralufpb. Estaremos colocando aí no chat para que vocês possam localizar mais facilmente e também ver os demais treinamentos, né, que estão acontecendo de várias bases digitais ao longo do mês de agosto. Pedimos que, ao chegarem, registrem no chat o nome, a cidade, a instituição, para que a gente possa saber, né, o alcance das nossas divulgações, os participantes e as participantes que teremos aqui nesta noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Uma excelente oficina. Nós estaremos também com a nossa estagiária e estudante de biblioteconomia, a Lidiane, aqui nos bastidores e no chat, acompanhando e coletando as perguntas, as dúvidas de vocês. Vou deixar vocês agora com a Febrânia. Febrânia, muito bem-vinda, muito obrigada pela parceria e pela disponibilidade. E também, Febrânia vai conversar um pouquinho com vocês sobre a dinâmica, se ela prefere que vocês vão interrompendo e à medida que ela vai apresentando e fazendo as perguntas, ou se vocês vão registrando no chat e, ao final da apresentação do conteúdo em si, ela vai dedicar algum tempo para o retorno, né, com relação às dúvidas e perguntas de vocês. Esta atividade está sendo gravada, nós estaremos disponibilizando por cerca de 30 dias no canal da Biblioteca Central no YouTube, para quem perder alguma parte ou quem não se inscreveu e não pôde estar aqui, pois é de costume a gente fazermos essas e outras oficinas ao longo dos meses. Então, todo mês a gente prepara um conjunto de treinamentos e também dá um plus, traz uma oficina, um mini curso, uma live, um evento que possa estar agregando conhecimento, troca de informações com a comunidade acadêmica da UFPB e também com a comunidade externa. Então, sejam muito bem-vindas e aproveitem. Eu estarei aqui nos bastidores ajudando e acompanhando vocês no que for possível. Febrânia, agora é contigo. Sim, eu acho que eu não me apresentei para algumas pessoas que estavam chegando, como eu falei no início. Eu sou Givanédia Mendes, sou bibliotecária, estou responsável pela divisão de serviço ao usuário aqui da Biblioteca Central da UFPB. E se alguém estiver e for assistir esse vídeo, essa gravação posteriormente, eu sou uma mulher branca, estou usando uma blusa cinza, estou usando óculos, cabelos presos, um fone de ouvido, um batom clarinho, e atrás de mim possui uma estante com livros e uma parede branco gelo. Então, permitindo um pouquinho de acessibilidade para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Muito obrigada, e agora sim, Febrânia, é contigo. Obrigada, Givanédia. Boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero compartilhar um pouco do que aprendi e sei sobre o tema. Já registro aqui a presença de Joana e Rúbia. Rúbia é a bolsista do Descomplica TCC, a Joana, nossa querida lá do Descomplica também. Vi alguns nomezinhos conhecidos. Obrigada pela presença, certo? Então, vamos iniciar, né? Sem mais delongas. Então, gente, como o Givanédia já apresentou, né, o Descomplica TCC é um projeto de extensão do Departamento de Ciência da Informação e ele é coordenado pela professora Alzira Carla. Hoje nós contamos com 31 membros, certo? Entre equipes de docentes, discentes e colaboradores externos. São de diversas áreas, né? Nós temos profissionais da biblioteconomia, arquivologia, do direito, da enfermagem, não, desculpe, da pedagogia, letras e medicina. Algumas outras áreas eu posso ter esquecido, mas é bem dinâmico, bem diverso o grupo, né, discentes do curso de biblioteconomia, arquivologia e letras. Então, sobre a dinâmica, né, como o Givanédia falou, fiquem super à vontade, certo, para interromper, se tiver aquela dúvida, quiser ligar o microfone, pode ligar o microfone, pode participar no chat, né, a Lidiane está com a gente, pode fazer a pergunta naquele momento, certo? Pode compartilhar
experiências, pode aqui compartilhar aquele momento, certo? De vocês, fiquem super à vontade, vamos manter, para não ficar tão cansativo, né? Eu passar uma hora e pouco aqui só falando, vocês só ouvindo, então fiquem à vontade para participar, tanto ligando o microfone, quanto escrevendo no chat, como vocês se sintam melhor. E se preferir deixar para o final, fazer o compilado, também não tem problema, vou deixar um tempinho para a gente falar e conversar um pouco ao final, certo? Então, a ementa dessa oficina, o que nós vamos falar hoje? Ela está dividida em 3 momentos. Né? O TCC é, por vezes, assim, um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. E a apresentação, às vezes, se torna um momento até traumático, né? Muitas pessoas têm muito medo daquele momento, fica muito ansiosa, tem gente que até, às vezes, desiste do curso, da graduação, porque não quer apresentar o TCC. Então, não precisa ter esse medo, certo? Aqui nós estamos para tentar descomplicar esse momento e deixar ele mais prazeroso possível, né? Afinal, é o final de uma jornada, para muitos, o início de outra, né? Você está concluindo a graduação, entrando numa pós-graduação. Então, não deixe encerrar ali por um medo, tá bom? Vamos tentar aqui trazer dicas para vocês conseguirem ter um momento de tranquilidade e curtir, né, essa parte que é a apresentação do TCC, seja uma monografia, uma dissertação, uma tese, o que a gente vai dizer serve e se enquadra para todos esses momentos. Então, nós vamos ter o primeiro momento sobre a apresentação, vamos falar um pouco sobre autoconhecimento, equilíbrio, marketing pessoal, e também vamos dar dicas sobre a boa apresentação e organização dos slides. No segundo momento, nós vamos falar sobre gravação de vídeo. Você pode estar se perguntando, gravação e edição, por quê? Né? Ou uma alternativa para aqueles discentes que estão concluindo, mas que não tem uma internet muito boa, né? Uma banda muito boa, tem aquele problema de conexão. Então, o que aconteceu? Né? Um diálogo entre o discente e o seu orientador, no sentido de gravar esse momento da apresentação, esses 20, 15, 30 minutos, né? Dependendo do que é o seu trabalho, e enviar essa gravação para a banca. Ou seja, ter essa redução de tela, né, de conferência ao vivo, já observando esse problema de conectividade. Então, nós desenvolvemos esse material justamente para orientar você nesse momento, para você fazer um vídeo da melhor forma possível, certo? Porque aquele material vai estar gravado e você vai mandar, né? Que dali vai ser o que eles vão julgar, né? Todo o seu trabalho, a sua apresentação, sua nota vai ser em cima daquele vídeo que você vai mandar. Então, a gente traz algumas orientações sobre a gravação e também sobre a edição. Então, vamos então ao primeiro momento, certo? Você pode estar pensando, ok, ela vai falar sobre a apresentação do TCC e inicia com uma imagem assim do nada? Por que essa imagem? Então, pessoal, isso aqui é para você lembrar todo o seu trajeto até chegar à universidade, você lembrar das suas escolhas, dos seus desafios, dos obstáculos que você superou. Você saber que esse momento de apresentação do TCC, ele não precisa ser traumático, ele não precisa ser sofrido, ele não precisa ser o fim, meu Deus, sabe? Vou perder os cabelos. Não precisa ser isso. Por quê? Porque você, mais do que ninguém, está preparado para apresentar o TCC. Você fez toda a pesquisa, você construiu todo o seu trabalho. Então, você não pode esquecer disso. E se por acaso você ainda assim, né, tiver medo, pensar nisso, lembre de todo o seu percurso. O que foi que te levou até aí? O que foi que te fez escolher esse curso? O que você passou durante seus 4, 5, 6 anos de graduação, 2 anos, 4 anos, 2 anos de mestrado, 4 anos no doutorado? Então, lembre disso e siga em frente. Um outro conselho que nós damos é autoconhecimento. Né? Você tem que se conhecer. O que você quer dizer com isso, Febrânia? Você tem que identificar as suas falhas, os seus gatilhos. O que te causa ansiedade? Essa insegurança toda, ela vem de onde? Uma vez que você identifica esses gatilhos, você consegue ter uma apresentação mais calma, você consegue clarear suas ideias, ter um raciocínio mais limpo, linear, sem atropelar, sem dar aqueles brancos. Você consegue manter um equilíbrio. Isso você só faz através do autoconhecimento. Uma vez que você consiga fazer isso, você vai diminuir a sua ansiedade e a sua insegurança. Então, identifique esses gatilhos. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em apresentar
né, presencialmente seminários. Me sinto bem mais confortável dessa forma. E eu fui identificando o que causava isso, né? Por vezes era uma insegurança no que eu ia apresentar, era vergonha de estar à frente de muita gente. Então, uma vez identificado e trabalhado durante o período de graduação, né, durante o seu período de mestrado, ou seja, você vai trabalhando e melhorando isso durante as suas apresentações em sala de aula, durante seus seminários, durante as suas conversas em grupos, aquelas perguntas que você faz ao professor, tudo isso vai ajudando a você identificar e trabalhar esses gatilhos. Uma outra coisa interessante, pessoal, é a questão do marketing pessoal, certo? Você deve trabalhar a sua imagem e as suas habilidades, né? Porque nós devemos ser os maiores colaboradores de nós mesmos. É aquela questão de vou vender o meu peixe. E por que eu devo fazer isso, Sabrina? Gente, trabalhar a imagem, ele vai melhorar, né? É essa questão de se conhecer. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto de atuar? Com o que eu gosto de trabalhar? Com quem eu gosto de trabalhar? Então, é você começar a desenvolver um perfil seu dentro da universidade, né? É você começar a entrar em grupos de pesquisa, participar de projetos de extensão, seleções de monitoria, tudo isso, você vai construindo uma imagem, você vai talhando as suas habilidades e você vai melhorando cada vez mais. Então, você vai se conhecendo. Tá vendo? São todos passos que você vai dando para você chegar nesse momento, final de conclusão do curso, ir lá apresentar o seu TCC e não precisar ter uma crise de nervos por causa disso. Etiquetas globais. Então, gente, tem um amigo do Descomplica TCC que ele costuma, quando está apresentando essa oficina conosco, e essa parte, ele costuma dizer que existe um momento para tudo, né? Existe uma roupa para tudo, a coisa que uma tia dele fala. Então, se você vai para a igreja, você tem uma roupinha de ir para a igreja. Se está em casa, você tem uma roupinha de estar em casa. Por que a gente fala que são importantes essas etiquetas? Porque não o ambiente fala, você fala. A forma como você está fala muito sobre você. Para quem você vai apresentar também, isso é importante, quem vai estar te assistindo. Então, a gente orienta você a optar por roupas discretas, né? Menos transparências, não tantos adereços, não tanto uma maquiagem muito forte. Mas, óbvio, gente, que aqui não é uma regra, aí tem que ser assim. Não. Você vai respeitar a sua identidade, como você é. Isso é o mais importante acima de tudo, até porque você tem que estar bem, se sentir bem nesse momento da apresentação. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá certo? Que eu diminuo a velocidade, às vezes eu me empolgo um pouco e começo a falar. Então, se estiver bom, se o áudio também estiver baixo, vocês podem sinalizar, tá certo? Que eu melhoro. Então, essa questão da roupa discreta é tudo isso, mas com base, óbvio, na sua identidade, né? Você não vai deixar de ser quem você é e colocar outra coisa só para aquele momento. Mas aí vai o cuidado, né? Que você deve ter e a atenção para aquele momento em especial. O ambiente silencioso e iluminado diz respeito a esse momento de pandemia, né? A gente faz assim. Como vocês estão vendo aqui, está um pouco silencioso, eu estou na sala, né? Moro no apartamento, mas alguns ruídos são imprevisíveis, né? Um cachorro que late, um carro que passa. Mas tente buscar um lugar mais silencioso possível e iluminado. Afinal, você tem que aparecer bem, né? Um plano de fundo discreto. O que é que eu quero dizer com isso? Também diz respeito a esse momento de pandemia que a gente está remotamente. Se você vê, a parede ao fundo é branca, né? O que tem ali uma porta. Evitar ter muita informação atrás e ao lado. Porque você e sua apresentação e você são os principais. Então, quando você está falando, as pessoas às vezes estão olhando lá para aquela câmerazinha pequenininha onde você está e está começando a tentar descobrir o que está atrás de você, se você tiver muita informação. Então, opte por tons claros, discretos, pastel. Tipo, você não vai botar também uma parede verde-limão, né, ao fundo. Isso vai destoar um pouco. Então, procure ter essa sensibilidade em escolher o que vai estar em seu entorno, porque, querendo ou não, você vai estar transmitindo essas informações para quem está assistindo. Tenha pontualidade, gente. Ninguém gosta de quem chega atrasado. Quem que gosta de esperar, né? É descortês e um tanto quanto mal educado. Então, é um momento em que você deve estar antes, né, de tudo, você tem que ser o primeiro a chegar. Você tem que estar pontualmente já na sala esperando para aceitar quem for chegar naquele momento. Enviar
o seu trabalho com antecedência, se for enviar o vídeo, enviar na data estipulada. Tudo isso mostra o seu, como é que eu posso dizer? A sua vontade, né? Seu interesse, que você está ali e que você está ali corretamente. Agora, sim, acontece, né? Imprevistos, óbvio que acontece. O que você pode fazer? Caiu a internet aqui em casa. Tenta avisar o seu orientador para que ele entre em contato com a banca. Meu Deus, acabou a luz. Da mesma forma, tenta de alguma forma avisar que aconteceu esses imprevistos. Tenta avisar com antecedência, certo? E tem a postura. Fale quando for para falar, fique quieto quando for para ficar quieto, escute quando for para escutar. Compreenda, entenda e responda com educação. Tudo isso é importante, certo? E a imagem? O que mancha essa imagem? Olha aí, você levou tanto tempo para construí-la, foi todo um percurso durante a sua graduação, convívio com colegas, professores, participação, e de repente você chega no dia da sua apresentação e você lá transmite uma ideia de inércia, de preguiça, de prepotência. Gente, tudo isso mancha a sua imagem. Na verdade, isso mancha em qualquer momento, né? Não só no dia da apresentação. Qualquer apresentação que você for fazer, né? Não são características interessantes de você demonstrar, né? Espero que você não tenha, que seja uma pessoa ativa, certo? E que não seja prepotente. A insegurança também, ela não é legal. E isso às vezes se dá quando a gente não tem um domínio muito bom do assunto, né? A gente fica um pouco inseguro em falar sobre ele, em discutir sobre ele, em abordar o tema. Mas eu acredito que isso não vai acontecer porque você fez a pesquisa, você escreveu o TCC, então não tem por que ter insegurança, certo? Você fez a sua dissertação, a sua tese. Eu vi que temos, né, aqui pessoas que estão no doutorado, que estão no mestrado. Então, com certeza vocês estão fazendo a pesquisa e escrevendo, não há motivos nenhum para ter insegurança para falar sobre o assunto. E se tiver aquela dúvida, se não souber responder aquela pergunta, acontece, a gente não sabe de tudo, né? É aquele momento de dizer o quê? Eu vou pesquisar um pouco mais sobre para responder. A timidez. Gente, a timidez é mais complicada, né? Não é uma coisa assim que eu posso dizer, não seja tímido. O que eu vou fazer? Eu sou tímido. Eu sou uma pessoa um tanto quanto tímida, mas quando eu começo a conhecer um pouco mais, eu fico bem mais... né? A timidez vai embora, eu fico bem mais à vontade. O que é a dica que eu dou? É justamente isso, participar um pouco mais, aproveitar o período que você está de graduação, o período do seu mestrado, do seu doutorado, e tentar passar essa barreira, né? Você não precisa ser uma pessoa extrovertida, você só precisa conseguir apresentar aquilo de forma coerente, você não precisa estar ali falando com todo mundo, ser um candidato, né? Simpatia total, simpatia sem, não. Você só precisa ter mais segurança e não deixar que a timidez se vença naquele momento de apresentar o seu trabalho. O descontrole emocional. Esse aqui também, né, é quando você identifica, né, os seus gatilhos. Eu gosto de dizer que esse ponto, ele é muito complicado, né, o importante é ser pontuado. Infelizmente, nós temos que controlar, porque também não passa, né, uma imagem muito boa, querendo ou não, ele vai manchar. Imagina você não conseguir apresentar o trabalho. Acontece muito, isso não é o fim do mundo, certo? Você só precisa superar esse momento. Isso tudo você supera trabalhando esses pontos. Exibicionismo, gente, também não é interessante. Você não precisa estar ali declamando o seu trabalho, né? Você não precisa estar usando palavras ser muito eloquente, palavras muito diversificadas, muito estranhas, né? Que não são costumeiras no nosso dia a dia para apresentar. E também nem muito técnica, né? Você tem que ver quem é seu público, quem está assistindo. A banca, ela vai saber, né? Afinal, você convidou ali pessoas que conhecem o tema, que têm afinidade com aquele tema. Eles leram o seu trabalho. Mas você pode chamar amigos, posso estar lá uma pessoa de início de graduação assistindo para saber como que é. E aí a pessoa não vai entender nada do que você está dizendo, né? Isso não é o fim, não é isso que a gente quer, né? A disseminação da informação, ela tem que ser acessível. Então, você tem que transmitir o seu trabalho da forma mais acessível possível, numa linguagem mais coerente possível a todos. Linguagem vulgar e gíria também são coisas a ser evitadas, a não ser que seu trabalho seja sobre isso e você precise falar sobre, né? Lembre-se, nós estamos num ambiente acadêmico,
seu trabalho científico, você não precisa estar ali a cada 2 palavras falando uma gíria, né? Ou um termo mais que não é pertinente, né? Vamos dizer assim. Eu sei que é complicado, gírias, por vezes, faz muito parte de algumas pessoas, né? Da forma como as pessoas falam. A gente, às vezes, tem alguns vícios, né? De local, de região. Então, é se policiar. Como é que você faz isso? Ensaiando. Ensaie, grave a sua apresentação e escute. Gente, são 15, 20 minutos, meia hora. Você consegue, nesse tempo, programar sua fala para evitar o máximo desses vícios possível. Você só vai conseguir fazer isso escutando como você está falando. Então, é importante que você ensaie, treine, grave, reveja, peça alguém para escutar, faça um ensaio com o seu orientador, peça orientações a respeito. Tudo isso é importante. E a comunicação, né? Ela é primordial. Afinal, nós estamos falando sobre a apresentação do TCC. Então, você tem que saber como se comunicar, como falar, como transmitir oralmente aquilo que você escreveu. E não só transmitir, mas transmitir de forma compreensível. Então, gente, algumas dicas. Quando o medo aparecer, encara normalmente. O problema não é você ter medo, é quando você não consegue encarar. Ter medo, ansiedade, insegurança, tudo isso é normal, gente. Todo mundo sente. Eu estaria preocupada se você não tivesse nenhuma dessas sensações. Então, é normal, certo? O que você tem é que saber controlar. Você não está nervosa? Você não começou nervosa? A gente começa, né, com aquele friozinho na barriga, é normal, mas a partir do momento que você vai falando, você vai ficando mais relaxado e você vai conseguindo apresentar. Não deixe parar no primeiro impulso que ele aparecer. Controle o seu nervosismo, certo? Respire fundo, tenha uma atitude correta, não adquira vícios, nem vícios de linguagem, nem vícios de comportamento. Tipo, não fica lá com a mão cruzada, ou fica aqui assim. Imagina se eu estivesse aqui apresentando para vocês, falando desse jeito, né? Não é legal. Ou ficar com a mão muito no rosto. Já não tem aquele contato, a gente já não está vendo, já não está transmitindo aquela energia, já é assim, né? De forma virtual. Então, evite certas coisas, certos vícios, como passar a mão muito assim no rosto, ficar fazendo muito isso, ficar falando muito né? Isso às vezes não é legal, o raciocínio não desenvolve, a pessoa fica mais presa no seu né do que no que você está apresentando, na expectativa de quando vai vir o próximo. Então, esses vícios você consegue controlar dessa forma, grava e escuta, certo? Quanto mais você ensaia, mais natural vai ficar, melhor vai ficar. A prática irá lhe proporcionar o reflexo. É como a dança. Sabe quando você dança muito, que você sabe aquela coreografia de cor? Você não precisa nem pensar que o corpo já vai. É a mesma coisa, gente. Então, tire um tempo, dedique um tempo para ensaiar a sua apresentação. Não faça 1, 2 vezes, faça bem mais do que isso. Tem pessoas que não precisam fazer tantas vezes, né? Tem gente que chega aqui e dá aquele show na apresentação. Mas tem outras pessoas que precisam um pouco mais. Então, tente identificar como que você é. Você precisa de um pouco mais ou não? É só isso. Tente identificar esses pontos que com certeza vai ser muito tranquilo a sua apresentação. Falar apressadamente. Eu estou falando apressadamente, provavelmente. Essa é uma tendência natural de pessoas ansiosas e de pessoas que falam apressadamente. Então, como você faz isso? Pedindo alguém para te assistir, né? Ela vai dizer, nossa, você está falando muito rápido, desacelera um pouco. Ou você mesmo notar esses pontos. A questão da linguagem, gente, simples, direta, clara, dinâmica, persuasiva e sucinta. Você não tem por que ficar enrolando, certo? Você tem que ser mais objetivo, usar palavras claras, que as pessoas consigam entender o que você está falando. Óbvio que em algum momento você vai precisar falar uma coisa, um termo mais técnico, algum conceito. Ok, tudo bem, isso é normal, né, de ter. Mas opte por isso, seja direto. Certifique-se de que as principais ideias elas vão ficar claras. Para quem você está apresentando, o que você está apresentando. Então, tente falar para alguém que não entende, não é da sua área, certo? Chama seu irmão, chama assim alguém que da sua casa, que não é, e tenta apresentar para a pessoa, ver se a pessoa, pelo menos, consegue ficar atenta ao que você está dizendo. Óbvio que tem coisas que são tão específicas, né, que não importa como você fale, provavelmente não vai entender muito bem.
mas de uma forma que a pessoa diga, sim, consigo compreender, certo? E pensamentos positivos, tá, gente? Não chega no dia da sua apresentação se desculpando. Não faz isso. Começa a apresentação, eu sou fulaninha, já peço aqui desculpas pelos trabalhos, não está muito bom. Não. Não tem isso. Pensamento positivo, visualiza o sucesso, certo? Já chega falando, nada de ficar pedindo desculpas no início da apresentação. Ainda sobre a comunicação. Febrina, você vai fazer quantos slides sobre comunicação? Calma, gente. Por que a gente está tocando nesse assunto? Porque, né, é um momento em que a banca já leu o seu trabalho, ela já sabe o que você colocou. Ela quer saber se você sabe transmitir aquilo dali. Ela quer saber como você vai se portar naqueles minutos que você tem para explicar o seu trabalho. Então, paciência que a gente chega já. Domínio sobre o assunto, né? Isso é importante. Você tem que saber sobre o que você escreveu, sobre o que você pesquisou. E mais do que isso, tem que saber escolher o que você vai falar durante a sua apresentação. Então, escolher as informações com técnica e método é fundamental, certo? Mantenha o foco nas necessidades de informação do seu ouvinte. Quem que veio assistir a sua apresentação? Né? A apresentação ela é pública, então, quando era presencial, né, a gente tinha lá a divulgação e podia assistir. Hoje você solicita, né, a participar, porque é dessa forma remota, por meio de videochamadas, videoconferências. Mas eu, em teoria, poderia assistir a de vocês, de todos vocês, não é isso? Então, eu seria um dos ouvintes que estaria ali. Então, como você vai apresentar isso para pessoas que não são da sua área, né? A curiosos, a familiares, a amigos, professores que estão ali para te prestigiar. Então, você ter esse time de entender a forma como você vai falar é muito importante. Evite frases feitas e expressões, assim como alguns gerundismos e frases de efeito, né, que se usa. Cuide da pronúncia das palavras. Isso aqui também, dependendo de quem é a pessoa, é complicado, né? Eu, quando fico muito nervosa, gente, começo a gaguejar. Não sei se alguém faz isso também, né? Tem um pouco de gagueira aqui na minha descendência. Então, o que eu faço? Eu ensaio sempre. Não tem para onde correr. Eu leio o slide, eu tento fazer algum roteirozinho no caderno, eu ensaio em voz alta, ou se a palavra é muito complicada, eu tento repeti-la o máximo possível. Então, o que eu faço? Eu trabalho aquilo que eu tenho dificuldade. Então, é muito importante você começar a detectar esses problemas. Tem pessoas que têm aquela voz de radialista maravilhosa, né? E você fica até encantado em ficar ouvindo. Se é assim, ótimo, segue. Se não, é só trabalhar um pouquinho, não tem problema. Se sua voz não é tão legal, se o seu tom não é tão bom, o importante é que fique clara as palavras. E o silêncio, né? Às vezes aquele branco aparece. Não tema, certo? Respire fundo, organize as suas ideias. Aquele momento de... Então, vamos lá, prosseguindo. É só isso. Acontece com qualquer um, certo? Não é um bicho de sete cabeças, não é o final do mundo. Você pode, sim, continuar a partir daquele silêncio que, por vezes, assim, deixa a gente muito abalada. E algumas dicas importantes para finalizarmos essa parte da comunicação. Como eu disse, fale para a audiência. Como você faz isso? Olhando para a câmera. Óbvio que às vezes você tem que olhar para o slide, né? Imprescindível. Ou você está com o celular do lado, como eu, por exemplo. De vez em quando eu faço isso. Por quê? Porque eu consigo olhar para o celular e ver alguns de vocês aqui na tela. Porque eu só fico com a minha apresentação e eu acho que eu estou falando sozinha nesse momento. Então, tente olhar para a câmera, certo? O máximo possível. Passa aquela ideia de quando você está no presencial, que você está olhando para as pessoas no momento que você está apresentando. Haja natural, né? Seja natural. Isso vem de quê? Da prática e do treino. Por isso, você tem que ensaiar. Use softwares de apresentação com sabedoria. Gente, imagina se aqui eu tivesse umas 3, 4 transições no slide. É sobre isso que eu quero falar. Então, tenha cuidado com o uso de transições. Esse é o PowerPoint, né? Ele me dá algumas animações, algumas coisas assim. Mas tem uns programas de apresentação que tem muito mais, tipo o Prez, o Canva, tem muito mais recursos. Então, cuidado, certo? Tenha um pouco de tato
nessa hora para você não abusar e ficar uma coisa assim, muito, meu Deus, eu estou tonta já de tanto entra e sai de palavras. E sabe usar os elementos de apoio visual e também manter a legibilidade e um bom apoio visual. O que é que eu quero dizer isso? Iluminação, microfone, como é que está o seu slide, tudo isso é importante. Então, uma vez concluída essa parte mais espiritual, vamos dizer assim, né? De se manter no eixo, nós vamos então agora dar umas dicas para uma boa apresentação. E aqui a gente vai trazer alguns pontos para o seu slide, né? O que seria interessante. Primeiro, planejamento, gente. Não tem muito para onde correr. Veja, você planejou o seu TCC, né? Você pensou no seu tema, você delimitou, você problematizou, você fez as justificativos, objetivos, você sentou para escrever, você começou a escrever, você deu vontade de quebrar o computador porque não estava conseguindo escrever, depois você voltou, concluiu. Você não teve todo esse planejamento, passo a passo que você teve que fazer? Tenha também essa dedicação à sua apresentação, certo? Então, você comece criando um roteiro de apresentação. Lembre que o conteúdo ele tem que ter uma linha de raciocínio. Você não vai começar falando dos seus resultados, né? Tem que começar com a apresentação, qual o seu tema, e assim seguir. E você pode dividir em tópicos e subtópicos, certo? Sem problema nenhum. Então, qual é a dica? Responda algumas perguntas. Por exemplo, o que você vai apresentar? Né? O que vai estar ali na sua apresentação? Meu trabalho, minha dissertação tem 200 páginas. Vai dar 200 páginas para apresentar em meia hora? Não, não vai dar. O que eu tenho que fazer? Pegar os principais pontos da minha dissertação e colocar ali. Qual o local da apresentação? Né? No caso, agora é tudo remotamente. A universidade disponibiliza uma plataforma para apresentação? Eu posso fazer pelo Meet? Eu tenho que fazer vai ser pelo YouTube? Vai ser aonde? Qual o local? Você tem que saber. Qual a data da apresentação? Qual o tempo de duração? Você também tem que saber. Até porque a sua avaliação vai ser pelo trabalho escrito e pela sua apresentação, né? Então, você não pode extrapolar o tempo. Se você extrapola o seu tempo de apresentação, você vai esse a mais vai ser refletido na sua nota. Para quem a sua apresentação será direcionada? Quem vai estar assistindo? Não é só a banca que vai estar, ou é só a banca, ou vai estar mais. Então, são aqueles pontos anteriormente que eu falei. Qual o seu objetivo com a apresentação? Aprovação, né? Então, capricha, certo? Nesses pontos, fica com atenção a essa parte, que dá certo. E o formato também. Vai ser em PowerPoint ou vai ser em vídeo, né? Como eu disse, tem essa opção de você conseguir fazer todo esse período, esse tempo que é dedicado a você, a seu momento de apresentação de defesa, ser feito em vídeo e enviado à banca e ao orientador. O conteúdo. Pontue e revise o conteúdo de cada slide. Veja se está tudo correto, peça alguém para ler, isso é muito importante. O slide ele também não deve ser cheio de textos, né? Não é legal. Você vai colocar pontos que vão direcionar a sua fala, a sua linha de raciocínio. Você vai conseguir desenvolver esse raciocínio pelos pontos que vai estar lá nos slides. Então, uma frase ela pode ser resumida por uma imagem ou uma palavra, né? Você pode usar gráficos, esquemas, por exemplo, quando você estiver falando dos seus resultados. Conteúdos podem ser descartados para deixar a sua apresentação mais concisa. É aquele ponto. Você tem um trabalho muito extenso, com muitos detalhes. Não precisa trazer todos, traga só os principais. O layout é aquilo, gente, que eu falei sobre a questão do uso de transições. Então, cuidado com muitos elementos, muitas imagens, muitos GIFs, muitas entradas e saídas, diagramação, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Se é pertinente para o seu trabalho, ótimo, coloque. Se não, é melhor você não exagerar. Então, tudo vai depender qual o seu tema, como que foi sua pesquisa, o que você quer apresentar, o que você quer fazer com aquilo. Tudo que está lá, ele tem que ter um fim, um destino. Não pode ser simplesmente porque você quer que fique bonitinho, ele entrando rodando, ele saindo clareando ou escurecendo. Tem que ter um propósito, certo? Utilize elementos de maneira sóbria e equilibrada, tanto cores quanto fontes, certo? Bem como imagens também. Muitos detalhes podem distrair seu público, né? Ou seja, menos texto, menos elementos e menos cores.
Fale, demonstre que você sabe. Você não precisa estar lendo o slide. Na verdade, você não deve ler os slides, certo? A não ser que seja absolutamente essencial. Nossa, Febrânia, mas você está trazendo tanto texto nos seus slides, né? Então, porque isso aqui vai ficar para vocês, certo? Isso aqui é para servir como uma base para vocês poderem consultar novamente. Por isso, tem o máximo de informação possível. Então, continuando. Cuidado com a fonte utilizada, certo? Mantenha padrões clássicos. Não pega aquela que é muito, né? Com muitos detalhes de curva. Às vezes é difícil de ler. Quem tem uma baixa visibilidade não vai conseguir ler se você colocar uma fonte muito pequena. Ou se você colocar cores muito quentes, né? Pode ser que a pessoa não consiga ler. Alguém levantou a mão? Gostaria de falar? Foi a Juliana Soares. Juliana, se quiser usar o microfone. Fique à vontade. Foi sem querer, desculpa aí. Tudo bem. Mas, gente, fique à vontade, viu? Podem participar. Deixa eu voltar para a apresentação aqui, um minutinho. Pronto. Então, por isso, gente, é importante vocês terem cuidado com a escolha da fonte também, que tamanho vocês vão colocar, né? Lembre-se que nem todo mundo tem uma visão 100%. Você pode, além de ter esse cuidado com a fonte, também ter cuidado com a forma de apresentar, como o Giovanni já iniciou, né? Vai utilizar algum gráfico, tenta descrever a parte superior, parte inferior, direita e esquerda, isso, aquilo. Isso facilita, né? Quando você não está conseguindo ver muito bem. A segurança e simplicidade. Gente, você tem que saber do que você está falando, né? A segurança, ela vem disso, de quando você sabe do conteúdo, você sabe do que você fez. Na apresentação, é treino, não tem para onde correr. Você precisa treinar, você precisa ensaiar, entende? E os seus slides, eles não podem ter todo o conteúdo que será falado. A gente já pontuou isso, né? Você precisa usar palavras-chave, tente não ficar lendo o slide, use ele como um guia, simplesmente, para conduzir o seu raciocínio. E tem questão de slide e tempo. A gente trouxe aqui um quadrinho para vocês, que eu vou mostrar agora. Olhe para o seu público e aprenda com outro. O que eu quero dizer com aprenda com outro? Assista defesa. Participe de apresentações de monografia, de tese, dissertações. Veja como seus colegas estão apresentando, veja como a banca acontece com a banca, veja como é todo esse processo. Isso vai te deixar menos ansioso, porque você já vai saber como que é esse rito, certo? Então, é uma dica também. Aqui o quadro. Gente, esse quadro, ele foi estruturado basicamente para uma monografia, né? Se vocês verem, está aqui entre 10 e 15 minutos, e nós colocamos quantidade de slide por tempo. Mas ele pode ser adaptado, certo? Para sua tese, sua dissertação, né? Você tem aquela parte de hipóteses, você pode incluí-las, ok? É mais para auxiliar, né? Do que ser engessado. Não é, você vai adaptar ao seu trabalho. Então, o que a gente traz, né? Você tem a apresentação, que é a instituição, o seu título, né? Quem é o discente, quem é o orientador, e nós orientamos o quê? Um slide, 1 minuto, não mais, ser breve. A introdução vai ser a contextualização do tema, qual é o seu problema, as justificativas e os objetivos. Aqui dedicamos 3 slides, cerca de 1 minuto por slide. A fundamentação teórica, você vai trazer os principais conceitos, os principais autores e as abordagens sobre o tema. Algumas pessoas, elas montam um quadrinho, né, tipo um quadro, uma tabelinha, e coloca e faz a apresentação com base nisso. Então, aqui também 2 slides, certo? Cerca de 3 minutos. A metodologia, você vai falar sobre a caracterização da sua pesquisa, né, o campo, sujeitos, quais foram os instrumentos que você utilizou, como foi feito o tratamento e análise dos seus dados. São pontos que você tem que trazer, mas você não precisa dedicar tanto tempo, se debruçar tanto sobre ele. Lembre-se, a banca, ela leu sobre aquilo, ela sabe, né? Isso aqui é mais para você identificar, né, o seu trabalho. Então, aqui cerca de 2 slides e um tempo também de 2 minutos, ou seja, 1 minuto por slide, né? Ainda continuamos nessa. Os resultados. Aqui é onde você vai dedicar maior tempo, né? Afinal, você tem que falar o que deu a sua pesquisa. Então, você poderá variar de acordo com o trabalho, aí depende, né?
depende do que foi pesquisado e o resultado que você obteve. Nós não colocamos a quantidade de slide porque vai ficar a critério de cada um, né? De colocar 2, 3, quanto foi, quanto tempo você vai passar. Então, você vai dedicar, né, cerca de 6 minutos, aqui é o maior tempo, no que diz respeito aos resultados. A conclusão, você vai responder ao problema, os objetivos e dar sugestões de novas pesquisas, né? Lembre-se que é tipo um compilado que você faz, porque você tem que responder aquela pergunta que foi feita lá no início, né? E sugestões sobre novas pesquisas. Aqui a gente sinaliza com 2 slides e uma média de 3 minutos. E o fechamento? Gente, o fechamento, você vai trazer as principais referências, uma frase conclusiva e agradecer. 2 slides também, cerca de 2 minutos. Agora, assim, referências, Febrani, como assim? Gente, não são todas as referências, são as principais referências, né? Aqueles autores que são imprescindíveis para o seu trabalho, que são, né, super importantes para a sua pesquisa, você vai trazer essas referências, certo? E essa frase conclusiva, ela também é optativa, sabe? Muitas pessoas gostam de colocar epígrafes, né, no seu trabalho. Então, você pode trazer essa epígrafe para fechar a sua apresentação, certo? Nada impede. Ou alguma outra, né? Não precisa ser necessariamente a que você utilizou no seu trabalho escrito. Mas lembre-se que ela tem que ser relacionada ao seu tema. Você não pode trazer qualquer coisa, certo? Colocar qualquer frase só porque você acha bonita, né? Traga algo que seja relacionado ao seu trabalho. E, por fim, né? Agradecer. Agora, gente, é como eu disse, isso aqui você pode adaptar à sua tese, à sua dissertação, certo? Não é só como um guia. E o medo, né? Esse danado do medo. Passei por tudo isso, Febrani, ótimas dicas sobre comunicação, muito boa essa questão do planejamento da apresentação, mas ainda fiquei com medo. Gente, cada um tem uma forma diferente, né, de dominar o seu medo. Eu, por exemplo, antes das apresentações, tendo a ficar mais quieta, calada, pensativa. É minha forma. Não gosto de muito estímulo nesse momento. Mas nós temos aqui algumas dicas, certo? Você pode fazer exercício respiratório, exercício físico, um relaxamento, um yoga, ouvir uma música, ou seja, descubra aquilo que te deixa mais relaxado e tente fazer. Algumas pessoas ficam com a caneta na mão, né? Outras pessoas ficam segurando alguma coisa, isso deixa a pessoa mais tranquila. Então, isso é bem pessoal, né? Há aqui alguns exemplos que vocês podem utilizar. Então, chegou o dia da apresentação. Como eu vou me preparar para o dia? Você primeiro acalme-se, não durma tarde, planeje o seu dia, defina a plataforma para a apresentação e saiba utilizar todos os recursos. É um Meet? Então, você tem que saber como você aceita, como você recusa, como você compartilha a tela, como você coloca áudio. Você tem que saber todos os recursos para não dar problema na hora. Cheque os seus recursos tecnológicos. Eu estou com o meu carregador, tá ligado, estou com o ventilador do lado, estou com um copo de água, estou com o mouse, estou com fone, testei tudo ok. E escolha o local silencioso e iluminado. E como deve ser a apresentação ideal? Ela deve ser coerente com o conteúdo, né? Você não vai falar de uma coisa que você não escreveu, certo? Entreguei meu TCC para a banca, umas 2-3 semanas de antecedência, de repente apareceu um novo resultado, nossa, que interessante, vou colocar. Não vai colocar, certo? Você vai falar o que está lá. Você pode, ao final, citar que teve, depois conversar com a banca, informar isso, faz um artigo sobre. Mas, gente, não fala o que não está no seu trabalho, né? Tem que haver uma coerência de fala e do que foi escrito. E nada transparece mais confiança do que olhar seu público nos olhos. Então, comecem a treinar olhando para a câmera, porque pelo menos esse período ainda, né, vai ser dessa forma as defesas. E a oratória, gente? A oratória, pessoas que têm mais dificuldade, tem muito curso bom na internet, certo? No YouTube. Mas a gente traz aqui algumas dicas, né? Bom humor, você não precisa estar contando piada, mas, né, um sorriso, ser uma pessoa mais, né,
demonstre ser uma pessoa mais comunicativa, certo? Use palavras-chave, ou seja, elas te ajudam a manter o raciocínio, né? A espontaneidade, você não precisa estar lendo o negócio, estar engessado, certo? Conheça o seu público, para quem você vai apresentar, eu pontuei muito isso. Tenha um início, um meio e um fim, ou seja, você tem que começar do começo. Você não pode começar dos seus resultados. Você tem que ter um raciocínio, esse raciocínio ele tem que ser linear, tem que ter um início, um meio e um fim. Pratique em casa, gente, isso, o ensaio, é imprescindível. E tenha atenção. Então, como acontece o rito de passagem, né? Como que se dá o dia D? Quem já está no mestrado, no doutorado, já passou por ele, né? 1 ou 2 vezes, então não é tão novidade assim. Isso aqui é mais novidade para quem está na graduação, vai ter aquele primeiro, né, contato com a banca, né, com o trabalho de conclusão de curso, com a monografia, e que não assistiu ainda, ou assistiu, mas, enfim, né, quando é com a gente é diferente. Então, como que se dá, né, mais ou menos, em regra, né? Tem a abertura que é feita pelo orientador, a composição da banca examinadora, né? Ou seja, aqueles professores que você convidou para a banca. Lembre-se, gente, chame professores que têm afinidade com o tema, não só afinidade contigo. Não é porque você gosta de professor A e B que você vai chamar. Você vai chamar professor A e B porque eles trabalham com aquilo que você está fazendo sua pesquisa, né? Trabalham com aquela linha de pesquisa, certo? Isso é importante. Aí você vai para a apresentação do incêndio, aquele momento de exposição que você tem para apresentar. Então, vai vir comentários e arguição da banca, gente. Esse momento é importante. Escute o que a banca tem a dizer. Não tema. A banca ela não é sua inimiga. Ela está ali para colaborar, para enriquecer o seu trabalho, certo? Aí vem comentários, né? Você vai responder, tem aquele momento de resposta da banca. O orientador faz encerramento, quando, né, o momento que é aprovado e finaliza esse rito. E é aquele momento em que você vai, enfim, agradecer o que aconteceu, vai pegar o seu TCC, vai fazer as correções do que tiver que ser feito, certo? Incluindo ali o inglês, o português, normalização. Tudo isso você vai fazer depois do dia D. Então, aqui é isso sobre a apresentação. Nós tínhamos esses pontos para colocar para vocês. Então, gente, todo dia em casa, né? Não mais na faculdade, mas todo dia em casa, no dia da banca, vai arrumadinho, certo? Vai todo bonitinho lá para você apresentar o seu trabalho. Vamos entrar, então, agora na parte da gravação de vídeo. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre a parte da apresentação? Senão, a gente segue. Então, gente, aqui vai ser algumas orientações iniciais, né? Antes do play, de você apertar o play da sua câmera, né? Do seu celular, do seu computador. Se faz necessário ter alguma atenção, para você não ter que estar repetindo inúmeras vezes aquilo. Primeiro, planejar, né? Lá vai você novamente, Febrânia, com essa parte de planejamento. Gente, não tem para onde correr. Você tem que planejar. Então, defina o formato do seu vídeo. Vou utilizar o PowerPoint, vou fazer no computador, vou fazer com o celular. Né? Escolha como será a sua apresentação. Vai ser sem nenhum recurso visual, somente falando. Não, vou utilizar um PowerPoint, vou filmar, vou me filmar e filmar a apresentação. Enfim, você tem que definir, são pontos importantes que você tem que definir. Encontrar um lugarzinho silencioso, iluminado na sua casa, preparar o seu equipamento, ou seja, seu celular, sua câmera, seu computador, e ter atenção à duração do vídeo. Como eu falei anteriormente, a duração do vídeo é a duração da sua apresentação. Se você tem 20 minutos, o seu vídeo não terá mais de 20 minutos. Não é porque o seu orientador e a banca concordaram em enviar um vídeo que você vai enviar um filme, tá, gente? Não coloca uma coisa de 1 hora. E quais são os passos iniciais? Então, você vai montar o seu estúdio. Você vai limpar a câmera. Por que você vai limpar a câmera? Tem pessoas que gostam de usar post-it na webcam do notebook. Essa post-it, ela deixa uma colinha. Essa cola vai deixar a imagem ruim. Então, tenha esse cuidado. Limpe a lente, né, da câmera primeiro, do celular, do computador, do que for. Verifique fone, microfone. Deixe na melhor qualidade de captura, né? Por exemplo, use a câmera traseira do celular. Ele tem uma melhor resolução do que a frontal. Utilize um suporte para o celular. Por quê?
Porque se você passar 5 minutos segurando, você vai tremer, entendeu? Em algum momento. Então, não é legal. O computador, tudo bem, já vai estar sobre sua mesa. Mas o celular, não. Você vai ter que utilizar um suporte. E qualquer suporte, gente. Não precisa comprar um suporte. Você pode criar um suporte, certo? Às vezes, algumas pessoas usam algumas canecas, alguma coisa assim, para colocar o celular e dá certo. Então, seja criativo. Não precisa gastar com isso. Se você utilizar o celular, lembre-se de gravar na horizontal e utilizar a câmera traseira. Veja, quando você gravar e for assistir, o seu vídeo vai ficar bonitinho inteiro no seu celular. Mas quando você enviar ele, que o professor for abrir ou qualquer outro no computador, vai ficar assim. E não é legal assistir vídeo assim. Então, ter esse tipo de atenção é muito importante. Outros pontos, né, dos passos iniciais que você deve atentar antes do play. O ambiente, o enquadramento, a iluminação e o áudio. Vamos falar rapidamente sobre eles. O ambiente, você não precisa de um estudo profissional, você só precisa de um lugar silencioso, iluminado e ter um celular em mãos para gravar, né? Não precisa nem ter uma máquina profissional para isso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que ter cuidado com o enquadramento da sua imagem. Quem gosta de fotografia provavelmente já ouviu falar sobre a regra dos T's, né? Que é esse quadriculadozinho que tem aqui, ó. Vocês podem ver, ele está laranja. O que ele faz? Ele ajuda você a harmonizar os elementos da imagem. Então, você pode fazer isso para enquadrar e colocar você aqui no meio, colocar você aqui do ladinho. Vai depender de como você quer, né? Distribuir os elementos. Por exemplo, se você pegar esses tracinhos e colocar nessa outra imagem, você vai ver que a pessoa aqui, ela vai estar mais ou menos nesses quadrantes, entendeu? Ela está no ponto certo. Só que ela quis deixar mais da imagem à mostra. Então, depende muito de como você vai querer que seu vídeo saia, certo? O que você vai querer deixar em maior evidência. Quando você for se posicionar na câmera, você tenta ficar assim, né? Na posição frontal, como vocês estão vendo nessas imagens. Evitar muito movimento brusco e olhar para a câmera. Qual é a atenção que eu dou aqui? Está vendo aqui a parte superior? Não deixa meio metro de parede, como vocês estão vendo aqui no meu caso, tá vendo? Tem tipo meio metro de parede aqui para cima. Não é legal. Tenta cortar essa parede toda que fica aqui. Deixa dessa forma como vocês estão vendo na imagem. Os slides vão ficar disponíveis, tá? Gente, tá no finalzinho eu falo para vocês como vocês vão ter acesso a eles. E podem sorrir, certo? Fiquem muito à vontade em sorrir. As imagens, elas estavam um pouco sérias, né? Mas você pode, sim, sorrir. Simpatia sempre é muito bem-vinda, tá certo? Então, vamos lá. Alguns ângulos que você deve evitar. Se você vai utilizar o seu celular, uma câmera, ou mesmo o notebook, né? Evita ficar, tipo assim, sabe? Ou ele ficar muito superior e você ficar olhando dessa forma assim, dessa forma aqui, de baixo para cima. Porque esses ângulos, eles demonstram algumas emoções. Por exemplo, menosprezo, nesse caso. Aqui você tem questão de superioridade também, quando você fica, né, olhando de cima, certo? Não são interessantes, você deve evitar. Ah, Febrina, só deve evitar isso para o meu TCC? Não, gente, qualquer trabalho que você for fazer, que você for gravar em primeira pessoa, você evita esse tipo de ângulo, a não ser que você queira transmitir esses sentimentos, né? Seja isso aqui que você quer passar na sua gravação. Se não, mantém frontal. Com relação à iluminação. A iluminação natural é a ideal, né? Ou seja, diurno. Mas, por vezes, a gente tanto grava quanto apresenta, né? Faz a videochamada à noite, porque é às vezes mais silencioso, né? Onde você está, ou é apenas o horário que você tem. Então, o que você tem que ter cuidado? Essa bolinha, ela traz muito bem como botar sua luz, né? Frontal. Aqui, a iluminação na minha sala é basicamente em cima. Então, tá vendo? Ela faz uma certa sombra. Aqui assim. Só que eu tenho a luz do computador e a luz do celular, o que ajuda. O que é que chama isso? Chama-se luz de preenchimento. Então, quando você tem uma luz de preenchimento, ela vai tirar aquela sombra que está fazendo e vai colocar para trás. E vai ficar mais ou menos assim. Então, você só precisa providenciar isso. Tenha cuidado com a iluminação e providencie uma luz de preenchimento. Ah, e como é que eu faço isso, Abrânia? A lanterna do seu celular serve, um abajur serve, não um abajur, né? Entregando aqui a idade. Uma luminária serve, qualquer coisa dá certo.
que tem essa luz e que você possa colocar ela ou saindo assim, ou vindo assim, ou assim. Vai depender de onde e como está a sombra. Agora, se você tiver aquelas LEDzinhas, né? Bonitinhas, que o pessoal que trabalha, né, com internet, as blogueiras, e tem, ótimo, utilize. Se um colega tiver, perfeito, peça para ele. O áudio, gente, o áudio eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Porque eu tô aqui falando e se começar a ficar ruim, você vai dizer, Febrânio, não tô te ouvindo, tá com ruído, tá falhando, então eu vou conseguir parar, mudar o meu fone e tentar melhorar isso. Só que quando você está gravando, você só vai ver isso no final da gravação. Aí você vai ter que gravar tudo novamente, né? Fora que já ensaiou várias vezes, já falou muito, já estava ali no ponto para gravar. Você vai ter que fazer tudo novamente. Então, gente, certifique-se de que está tudo ok, né? Procure aquele ambiente silencioso. Você tem que evitar locais que produzam esses efeitos de eco e abafar. Quais são? Banheiro e cozinha, né? Cozinha, quando tem muito azulejo, eles tendem a produzir esse som de eco. E abafar daqueles quartos, sabe? Aquele cantinho que está muito cheio, com muita coisa. Se bem que se for para escolher entre um e outro, talvez o abafado seja o melhor. Porque aqui tem fica reverberando e não é legal. A entonação, né? Se você não for gravar com um fone assim, não sei se vocês estão vendo, né? O meu é lapela, aquele celular. Aí você às vezes está um pouco longe do equipamento, você tem que ficar gritando. Aí sua voz vai ficar variando, não é legal. Tenta manter uma entonação linear. E o cuidado com o distanciamento do aparelho é isso, se você estiver sem fone. E opte por fones assim, com microfone, certo? São bem interessantes, tem uma captura muito boa. Bluetooth também. Aí cuidado com adereços, meninas. Às vezes o brinco pode ficar batendo no fone e causar um ruído. E ferramentas de edição de áudio que tiram ruído. Tem algumas, o Audacity é uma delas, certo? Ele pode ajudar nesse tipo. Também tem alguns outros editores, mas aí você tem que ter um conhecimentozinho, pesquisar sobre isso para poder fazer. Mas tem essa opção. Concluiu a gravação, qual o próximo passo? Verifique a qualidade da imagem, a iluminação e o áudio, certo? Decida sobre edição ou não. Ou seja, você pode gravar o vídeo por partes. Você não precisa passar 20 minutos falando. Você pode ir gravando por partes, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, depois juntar tudo, certo? Alguns recursos, eles podem ser utilizados, né? Como, por exemplo, imagens, sons, músicas, a extração do áudio, tudo isso você pode fazer. Agora, use com parcimônia, tenha cuidado. Música nem sempre vai ser pertinente colocar no seu vídeo, né? A imagem, tudo bem, uma imagem ou outra, mas sons, músicas, veja aí. E se você decidir utilizar, tenha atenção ao direito autoral, certo? Você não pode estar colocando ali, né, qualquer música. Você gosta lá sei lá, quem está cantando, não sei. Vamos dizer, Marisa Monte, vou usar esse novo disco CD dela, vou colocar. Não pode, né? Você tem que ter cuidado com essa parte, certo? E envie para o seu orientador, para ele ver como tá. Tá ok? Ok. Envia para a banca. Não tá? Faz as correções necessárias. Dicas finais sobre essa parte da gravação, gente. Faz um checklist, certo? Tudo ok, computador ok, celular ok, carregador, tudo bonitinho. Faça os testes e os ensaios. Não desmonte não desmonte o local que você preparou para a gravação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está lá vendo a sua gravação e de repente você notou que falou uma frase errada, uma palavra errada. Aí você quer gravar só aquele trechinho. Mas imagina, você tirou tudo do suporte, tirou a maquiagem, tirou a blusa. Não faz isso. Assiste, vê se está tudo ok. Se estiver tudo ok, ótimo. Envia para o orientador. Se não, grava aquele trechinho e faz a edição. Certo? Peça ajuda para alguém, não ultrapasse o tempo que você tem para a apresentação e edite o seu vídeo. Não tenha medo de edição. Pode fazer separadinho e depois juntar. Nós vamos falar sobre ele agora. Só tomar um golinho de água. Até aqui, tudo bem? Alguma colocação? Alguém pergunta alguma coisa? Lidiane, quer falar alguma coisa? Bem, se não, vamos para o final, né? Estamos caminhando para o terceiro momento, que é sobre a parte de edição.
Nós escolhemos falar sobre o PowerPoint e o Filmora Go. Por quê? O PowerPoint todo mundo tem, né? E ele traz um combo, você pode fazer tudo nele. O Filmora Go, a gente optou por trazer o aplicativo. Então, para aquelas pessoas que só têm celular ou que gostam de utilizar o celular, vocês podem gravar e fazer a edição pelo celular, sem problema nenhum. Mas, claro, gente, a principal dica é que você utilize aquele aplicativo que você tem mais afinidade, né? Que você gosta, que você já conhece. Por quê? Porque isso vai facilitar. Você vai editar mais rápido, você vai gravar mais rápido, você vai fazer tudo mais rápido. Fora que você vai ter bem mais segurança em utilizá-lo. Então, pessoal, o PowerPoint ele é um programa utilizado para a criação, edição e exibição de apresentações gráficas, que originalmente é escrito pelo sistema operacional Windows, certo? Mas o diferencial do PowerPoint é a possibilidade de gravar o usuário e assim gerar exposição do conteúdo também. Então, o que é que você faz? O que é que eu quero dizer com isso? Ele grava a tela do meu slide e me grava e me dá vários recursozinhos. Então, como é que você vai fazer? Antes de falar, gente, o que você vai ver aqui, o PowerPoint, é aquele 365, certo? Então, se for muito antiga a sua versão, pode ser que ele não tenha essa parte de gravação. Então, você tem que consultar para saber qual é o seu PowerPoint, tá? Pronto. Uma vez a apresentação pronta, você criou a sua apresentação, seus slides no PowerPoint, certo? Ele aqui bonitinho, você vai abrir. No menu apresentação de slides, vai ter essas opções aqui. Você vai clicar em gravar a apresentação do slide. Não tem mistério. Uma vez feito isso, vai aparecer essa telinha aqui para vocês, certo? Vamos lá identificar alguns elementos. Esses 3 elementos aqui na parte superior e esquerda, você tem o botão de gravar, parar e reproduzir, certo? Não tem o que correr. Você está aqui, o teu slide em tela, você está aparecendo ou não, dependendo do que você decida. Clica em gravar e segue, como eu estou fazendo agora. Vai apresentando, como se você estivesse apresentando para alguém. Aqui no canto inferior direito vai ter uma câmerazinha e você vai aparecer. Você pode aparecer ou não aparecer. Aí a escolha é sua, certo? Esse botãozinho daqui é quando você clica para aparecer ou não. Esses elementos que vocês estão vendo aqui, na parte inferior, no centro, são os recursos, né? Tipo essa canetinha aqui que eu estou mexendo. E aqui você tem a setinha onde você vai passando os seus slides, e a cada slide você vai passando e continuando, ele vai gravando. Aqui, sobre esses recursos, você vai ver, tem o total de slide, vai aparecer o tempo, e todos os demais recursos, né? Como esse apontador de laser, que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Eles facilita quando você quer mostrar, né? Apontar alguma coisa, e não quer descrever aqui. Aí tem borracha, caneta, marca-texto, tem as coresinhas e aqueles lá que eu falei sobre desativar o microfone, a câmera e mostrar você ou não na tela. Então, aqui, gente, gravou o seu vídeo, tá bonitinho, você encerrou, deu o stop na gravação do vídeo. Você vem nesse menu arquivo, certo? Ele vai abrir essa telazinha aqui para você. Você vem nessa opção exportar, que fica aqui do lado esquerdo, mais embaixo, né? Não tão, seria o segundo de baixo para cima. Uma vez clicado nessa parte de exportar, ele vai abrir outra janelinha para você e você vem em criar vídeo, certo? Quando você vem em criar vídeo, você vai exportar nessa resolução, certo? Full HD. Você tenta fazer na melhor possível. Ele vai vir com essa partezinha assim, usar narrações e tempos gravados. É ela que você vai escolher, porque você pode optar por deixar mudo, mas não é o que você quer, né? Você quer que saia o que você está falando. Então, você seleciona ela e então você vem em criar vídeos. Aqui, lembra, é bom apontar para vocês que há um limite 5 segundos por slide, quando ele passa. Então, isso aqui, limite não. Há esse tempo aqui, automaticamente fica esse tempo. Mas aí você pode diminuir ou aumentar de acordo com com o que você quiser, né? Com o que você achar melhor para a sua apresentação. Criou, clicou em criar, ele vai aparecer para você salvar. É interessante que você coloque o nome, né? Salve direitinho para você não perder. Em salvar, e aí você só precisa esperar ele processar.
Febrânia, fiz tudo isso, salvei meu vídeo, mas eu gostaria de editar. Posso fazer isso no PowerPoint? Sim, o PowerPoint ele também tem uma ferramenta de edição, não tão sofisticada, não com tantos recursos, mas já está utilizando o PowerPoint e quer continuar com ele, você pode fazer. Você vai abrir o PowerPoint, você vai selecionar o seu vídeo, você vem aqui nesse aqui vídeo, acho que é no menu inserir, na verdade, desculpa, a janelinha cobriu. Você vai no menu inserir, vem vídeos, clica em vídeo, seleciona o seu vídeo, clica em vídeo, seleciona ele. Uma vez selecionado o vídeo, você vai com o botão direito, clicar em cima do vídeo, vai aparecer esse aqui. Tá vendo? Esse menuzinho que apareceu. Então, nessa ferramenta cortar, ele vai te dar a opção de fazer uma edição rápida, um corte. Vai aparecer essa outra janelinha e você vai conseguir selecionar o minuto inicial e o minuto final. O qual é ruim dele? É que ele só corta assim, um trecho. Ele não fica cortando vários pedacinhos e permanecendo as outras partes. Então, tipo, se você quer realmente retirar algum trechinho, ele é interessante. Se não, talvez não tanto. Mas é possível fazer isso. O que é que ele também te dá? Outra opção. Ele dá para você inserir áudio. Ah, Febrânia, fiz o vídeo, mas eu gostaria de falar algumas coisas. Colocar uma imagem e falar algumas coisas. Eu posso? Pode. Eu preciso gravar outro vídeo? Não. Você pode só inserir um áudio. Aí você vai fazer como? Você vai abrir aqui para vocês, ó, no menu inserir novamente. Aí vai dar aqui do lado de vídeo, vai estar áudio. Aí você pode tanto gravar o áudio quanto inserir um áudio. Esse aqui é o iconezinho dele, certo? Aí, uma vez feito, você faz novamente aquele processo. Arquivo, exportar, que foi visto anteriormente. Criar vídeo e segue aqueles mesmos passos que ele vai gerar um novo vídeo com a imagem, com o seu áudio e com o vídeo que você já tinha feito. O Filmora Go. Ele é um editor de vídeo, certo? Também para computador. No caso aqui, a gente vai trazer o aplicativo que está disponível para celulares Android e iOS também, né? Para iPhones. E o que é interessante dele, ele permite criar filmes sem tempo limite. Então, alguns aplicativos, eles se limitam a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, né? Ele não, ele te dá tempo ilimitado, né? E também ele faz uma mistura legal de filmes, fotos, tem algumas ferramentas como edição de texto, sobreposições que são interessantes e que você pode utilizar esse recurso, principalmente esse do texto, para o seu vídeo. Vamos lá, você vai ver algumas telinhas do celular, certo? Então, você está aqui, abre o seu aplicativozinho, você vai ter um novo projeto, ele vai te remeter à galeria do seu celular, então você vai selecionar vídeos e fotos, veja que ele aparece numeradozinho, quando você sai clicando, selecionando, ele vai aparecer os números, tá vendo? Uma vez selecionado o que você quer, você vai importar. Aí vai ficar nessa telinha, né? Vocês provavelmente já conhecem, já utilizam. Quem nunca, né, fez uma edição rápida de um vídeo. Mas, resumidamente, o que você tem aqui? Você tem a telinha onde está o seu vídeo, vai aparecer as imagens, o vídeo, o que você selecionou. E você tem aqui o tempo. Aqui é onde você faz as edições. Aqui é onde você faz as edições, né? Como eu estava dizendo. Esse framezinho aqui, essa linhazinha vermelha, ela serve para selecionar o que você quer editar. Você pode selecionar todos os elementos que estão aqui, né? Todo o vídeo, você pode selecionar só um trechinho da imagem, você pode selecionar só um trechinho do vídeo e fazer algumas coisas. Por exemplo, você pode cortar, você pode adicionar música, adicionar texto, figurinhas, filtros. Agora, gente, aquilo que eu disse, calma, né? Não exagera. Não é porque você tem todos esses recursos que você vai utilizar todos. Você vai utilizar aqueles que forem pertinentes para aquele momento. Então, vamos lá. A ferramenta principal de corte, né? Você seleciona, como eu disse, aqui. Tá vendo que ele tá com a cozinha diferente? Aí você pode dividir, cortar, excluir, aumentar volume, diminuir volume, rodar, desvanecer. Tem vários recursos que você pode fazer. Dividir. Você vai fazer o quê? Seleciona o trechinho, tá vendo aqui? Eu vou selecionar daqui para cá. Selecionei 1,2 segundos.
Quando eu cliquei aqui na ferramenta dividir, aí ele vai ficar assim. Tá vendo que ele está todo selecionado aqui? Está todo rosinha. Agora ele está menor, rosinha. Pronto. Eu selecionei esse trecho. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Excluir, copiar, arrastar para lá, para o início, arrastar para o final. Então, isso vai depender do que você quer fazer com aquele trecho. Copiar ou excluir também, né? São outras opções. O volume. Gente, o volume é interessante porque você pode mutar um trechinho que você quiser do vídeo. Você vai lá, seleciona aquele trechinho que você quer e você diminui o volume. Tá vendo? O volume você pode tanto aumentar quanto diminuir. Ele te dá essa opção. Isso é interessante. Aí você também pode rodar, né? Caso o vídeo ou a imagem ele esteja numa posição incorreta. E esse desvanecer é aquilo que você deixa mais clarinho, né? Ou ele entra clarinho e vai escurecendo, ou ele entra, né, claro, e vai aumentando a cor, e quando vai saindo também, que ele vai ficando clarinho gradativamente. É um recurso até interessante, mas também ver se é pertinente ou não utilizar na sua apresentação. O texto, gente, esse recurso do texto é interessante porque você pode colocar, por exemplo, legenda. Você, no lugar de se apresentar, eu sou Febrânia, sou isso e aquilo, você vai e coloca em texto, enquanto você está falando seu tema, aquela parte mais introdutória. Então, ele vai aparecer a caixinha assim, você digita. Quando você digitar, que você der o OK, vai vir para cá. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui embaixo, na parte onde você faz as edições, e vai aparecer aqui em cima. Aí, você pode definir o tempo que ele vai ficar, até onde ele vai aparecer, por quanto tempo ele vai aparecer. Tudo isso você faz selecionando ele e aumentando ou diminuindo. Você pode editar o seu texto, bem como escolher fonte, posicionamento, alinhamento, e também adicionar mais um, ou seja, você pode fazer essa piramidezinha aqui. E eles não necessariamente precisam entrar simultaneamente. Pode entrar um e depois ir entrando o outro. Aqui, como vocês podem ver. Algumas outras ferramentas. Quer dizer, né? Mais aqui para vocês, para a gente fazer um compilado de algumas ferramentas que são interessantes para esse processo. Você tem esse de dividir, o de copiar, o de excluir, esse posicionamento do texto, né? Que é aquele que eu te disse, você pode colocar ele mais para frente ou um pouco mais atrás, dependendo de onde você quer que ele apareça. Você também pode escolher fonte e o alinhamento, cor, alterar o espaço entre as palavras, colocar em 3D, adicionar uma segunda cor ao texto, ou seja, não precisa estar na mesma cor, você pode o primeiro texto ser de um jeito, o segundo de outro. Animação e girar o texto. A animação também é interessante, mas é legal, pertinente? Talvez não, né? Para uma apresentação do TCC. Concluiu a sua edição, gente? Você vai vir aqui nesse iconezinho que quer dizer exportar. Você escolhe a resolução, a melhor resolução, que no caso do Filmora Go, a forma gratuita, ele vai te dar essa aqui de 720. Clique em exportar. Qual é a dica aqui? Verifica se você tem memória suficiente no seu celular, né? Às vezes a gente se empolga fazendo as coisas, gravando e editando, quando vê, não tem memória. Então, verifica se tem memória. Às vezes ele demora um pouquinho para exportar. Então, o que é que você tem que fazer? Fecha os demais aplicativos, porque aí ele vai ficar trabalhando só na exportação. E para finalizar, algumas dicas que a gente traz para vocês. Temos algumas lives lá no canal do Descomplica TCC, no YouTube. Quem não segue, vai lá e segue. Temos uma dica sobre a apresentação do TCC, que é uma live sobre a apresentação do TCC, e o top 10 com 10 dicas sobre isso, esse assunto. E também temos uma especificamente sobre gravação e edição. Então, nela a gente traz mais detalhes, né? Aqui a gente teve que fazer um compilado devido à hora, né? Nós tínhamos só 1h30 para explanar. Também, gente, quanto à questão da edição, a gente traz algumas outras sugestões. Por exemplo, o Loom, você pode baixar ele ou utilizar como uma extensão. E ele grava a tela, parecida com o PowerPoint. Fica a sua apresentação e você. Tem também a edição do celular, tem o InShot, gente, não sei pronunciar esse nome, e o Vibra Show. Tem o Clip, esse aqui também não sei pronunciar, vão me perdoar. O Canva e o Prezi, que são online.
Quem é mais velho tem o Movie Make, né? Ele ainda existe, você ainda consegue colocar, ele também dá para fazer edições e cortes, e também tem a própria ferramenta de captura de tela do computador, que faz essas gravações. Então, você tem que ficar à vontade, na verdade, de utilizar aquele que você mais goste. Aqui nós temos a senha para os slides, certo? A senha é 1608. Os slides, eles ficam disponíveis no site do Descomplica TCC por 15 dias. Então, a partir de hoje, contado 15 dias, vocês podem acessar acessar lá o site e baixar utilizando essa senha. Para baixar, vocês precisam responder um questionário, certo? É um questionário de feedback, é bem tranquilo. Então, é isso. Dúvidas? Fiquem à vontade. Eu encerro agora aqui. Agradeço a atenção de todos, quem pôde ficar até agora. Vou deixar o slide anterior para vocês salvarem a senha, certo? Vocês precisam dessa senha para baixar e para acessar os slides. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Se estiverem dúvida, quiserem compartilhar, participar, é só falar.